Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Inteligência Abstrata, trazendo hoje um tema muito esclarecedor, né? Porque trazendo um especialista, o tema de hoje é as forças secretas da civilização. Que forças secretas são essas da civilização? Muito se fala, né? Mas hoje nós vamos falar com um especialista nisso. Quando a pessoa sabe do que está falando, é diferente. Estou trazendo hoje nosso amigo e irmão Vitor Manuel Adrião, que é escritor esotérico português, formado em História e Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa e tendo feito especialização na área medieval da Universidade de Coimbra. Como você está, Vitor? Tudo bem com você? Tudo bom, eu estou aqui e consigo também? Estamos foi o que eu disse antes da gente abrir, né? A gente estando com Sim, saúde, o resto está tudo bem. Tudo tem está solução. tudo bem. Ô, Vitor, eu vou acompanhar. Eu peguei uma sinopse do seu livro, Das Forças Secretas da Civilização, e me chamou a atenção logo no começo dele, que eu até deixei anotado aqui, que fala sobre nada existe por existir. O que você quis dizer com isso? Nada existe por existir. Não há acasos na natureza, há a lei da causalidade. O Foucault, o Lao Tse, o autor do Tao Te Ching, ou Caminho Real da Iniciação, dentro da filosofia Tirthankara ou dos sábios chineses, já apontavam há uns milhares de anos atrás que não haviam acasos na natureza. Há muitas causas. E essas causas, inclusive, alcançam o fator história. E é sobre isso que poderemos falar. Não há acasos, há muitas causas. Tá, vamos lá então. Você que é formado no que você vai falar, você é formado em História e Filosofia, que são matérias que andam paralelas. Quando você. Qual a influência se você faz os seus estudos? Você se forma na universidade em História, você se forma em conhecimentos que outros transmitem, né? São os professores, os livros, uma série de coisas. Aí, onde que entra a sua participação, vamos dizer assim, em cima desses fatos, para criar os novos conceitos, ou conceitos que a gente são somados, né? Tudo é somado para que a gente amplie a nossa visão sobre o conhecimento. E tudo se atualiza, porque o que a gente estuda é coisa do passado, é entendimento do passado. De lá para cá, muita coisa mudou, nosso nível de consciência mudou, temos outro nível de entendimento. Como é que você concilia essa questão para escrever tantos livros como você escreve? E você escreve sobre história, em cima de bases históricas. Os seus livros são muito ilustrados historicamente, datas, nomes, e acho incrível isso. Como você faz esse processo, Vitor? Um trabalho de terreno apoiado por um trabalho de gabinete. Agora, ou seja, em gabinete, o trabalho da consulta a bibliotecas, a documentos, a coevos das épocas em que os acontecimentos se deram, alguma literatura moderna que aborde o tema e que seja motivo de análise e crítica, e o trabalho de terreno, a investigação in loco, no lugar, e o desenvolvimento que a mesma implica. Agora é o seguinte, eu e a universidade não nos damos bem, já há muitos anos. Há muitos anos eu estou afastado. Se me perguntar onde é que está aqui as minhas credenciais académicas, as minhas credenciais académicas acho que as pus no lixo. Comigo é tudo ou nada. Agora tenho uma coisa, sou reconhecido mundialmente. E como sou reconhecido mundialmente, essas são as minhas verdadeiras credenciais. Certo. Agora, é assim, um autor como Luís Vaz de Camões, que nós descrevemos no livro,
Ele passou pela Academia de Coimbra, a Universidade de Coimbra, e teve uma ligação com os alumbrados, ou os iniciados, ou os cavaleiros do amor, ou os cavaleiros do amor da época em Sevilha, também chamado os fiéis de amor. Os fiéis de amor ou cavaleiros da rosa, o amor platónico. Por exemplo, para abordar um Camões, não se pode ir só pelo maneirismo da coisa, porque realmente a escrita com que ele desenvolve é uma escrita chamada maneirista, pré-barroca, mas é mais do que isso, porque isso é a aparência, isso é o imediato. O que interessa é o pensamento do autor, o que é que ele pensava fazer, o que é que ele pensava transmitir, e o que é que o iluminava dentro deste tema. Portanto, abordar o pensamento do autor. Como é que eu posso chegar ao pensamento do autor? Através do que ele deixa escrito. Através dos seus interesses. E através dos seus interesses eu chego lá. Ou pelo menos vou tentar. Ora, o Camões, ao escrever os Lusíadas, o livro dos Lusos, a apologia da raça lusíada, ele baseia-se na mitologia grega, latina, e inclusive vai a certas áreas a certas áreas da mitologia e da teologia oriental. Hindu, sobretudo, onde ele esteve, na Índia, durante muito tempo, destacado como militar e como exilado. Bom, temos este caso. Portanto, aquilo que me interessa não é tanto a pessoa em si, pelo seu livro, pelo seu título, pelos seus sonetos, sejam Camões, sejam Fernando Pessoa, seja um Agostinho da Silva vindo para mais perto do nosso tempo, seja quem for, mas aquilo que pensava e aquilo que deixou sugerido nos seus escritos, nas suas obras, ou então nas suas pinturas, nas suas construções arquitetónicas, portanto, na arquitetura, etc. É aquilo que a mim me interessa. E aí podemos realmente abordar o lado esotérico, o lado místico, no sentido de mística verdadeira, de um Camões, de um Fernando Pessoa, que morreu bastante novo, era um homem pronto, tinha problemas de saúde, isto e aquilo outro, e tudo isto, todos estes autores acabaram, de certa forma, por justificar a presença no Brasil de um Henrique José de Sousa, por exemplo. Quando o Henrique José de Sousa vai buscar certos pedaços, certos trechos de Camões, vai buscar certos trechos de Fernando Pessoa, vai buscar certos trechos de outros autores, ele está-se baseando no seu pensamento superior, aquilo que é onde encontra uma sabedoria eterna, divina, aquela mesma que realmente as forças secretas da civilização deram a conhecer ao homem. Resta agora saber que forças secretas da civilização são essas. Então, antes da gente entrar nessa questão, eu acho importante nas suas escritas, eu acompanho muito, através da comunidade teúrgica portuguesa, ou de alguns livros seus que eu já li, que são, os livros seus são 600 páginas, é muita coisa para você ler, parece uma enciclopédia. Espera aí. Entrou agora, parece uma enciclopédia os seus livros, né? E eu percebo que você não altera, apesar disso que eu falei no começo, você é ipsis literis nos fatos, nos documentos que você tem, nos registros que você tem. Quer dizer, você não coloca ideias suas em cima daquilo que estava escrito. Isso acho que é importante, porque uma história tem que ser mantida a sua essência. É que nem uma construção, você tem que manter a base, construir os pilares, toda essa coisa, e em cima disso você pode fazer o que quiser. Isso é importante.
Os factos são os factos. A história é feita de factos. É a narração dos ciclos da existência. São factos. Agora, a leitura, a interpretação, pode ser uma interpretação mais heterodoxa, mais livre, e indo de encontro a uma mecânica hermética. Fazer uma leitura hermética sem descurar o cronológico, o factual. Perfeito. As duas colam. Tudo aquilo que eu tenho feito, há uma escatologia no pensamento. Há uma escatologia no pensamento e tudo aquilo que eu tenho feito realmente vai nesse sentido. Ao longo destes anos, que já são uns quantos, eu tenho realmente me preocupado em divulgar a obra de JHS, tomando por base o instrumental da história, a neose superior, o pensamento superior, o nosso, enfim, a noção superior das coisas, e tenho-me preocupado nesse sentido, porque me considero, e a minha obra e a minha dedicação é total, me considero um discípulo vivo do mesmo, que conheço de pertíssimo, ao vivo e em direto, muitos dos lances principais da vida do mesmo, que muitos presentes, recém-chegados à instituição e à obra, em absoluto desconhecem. A história é uma maneira de eu pegar no factual, no académico, para o levar ao filosófico e até ao teosófico. Não mais que isso. E acho que já é muito. As bases têm que ser postas. Pode-se fazer uma interpretação deste ou aquele tema, desta ou aquela personagem, deste ou daquele facto, deste ou daquele monumento, etc., mas com bases. Essa interpretação obedece sempre aos critérios mentais do autor ou autores, seja uma agremiação ou prática de monges construtores, por exemplo, seja um pensador que realmente tinha uma versão mística e se atirou para o papel, para o pergaminho, os seus pensamentos, deixando-os, seja na relação com certas e determinadas sociedades iniciáticas, que já de si representam ordens de sabedoria, que são as verdadeiras forças secretas da civilização. Portugal, mitos e deuses, o velho Portugal, o velho, enfim, e ao falarmos de Portugal, o que é que significa? A taça mística da salvação, onde Cristo bebeu pela última vez antes do Gólgota e onde José de Arimateia recolheu o seu sangue. Pois bem, o que é que isto tem a ver com Portugal e com Afonso Henriques e a famosa Batalha de Ourique, onde realmente Cristo lhe aparece gotejando sangue despregado do madeiro da crucificação, aparece e falam de igual para igual. Qual é o sentido de tudo isto? Esses são temas que nós temos abordado ao longo do tempo. Diz-se que isto é o mito de Ourique, é uma criação do Frei Bernardo de Brito, um dos autores de Alcobaça, cisterciense, portanto, um dos autores da monarquia lusitana. Poderia ser, se não houvessem documentos anteriores. Antes do Frei Bernardo de Brito, o Pedro de Maris de Coimbra, nos seus diálogos de várias histórias, já falava nisto, em 1575. Outros autores também falam, anteriores ao Pedro de Maris, portanto, não há fumaça, não há fumo sem fogo. Portanto, alguma coisa aconteceu em Ourique.
E, de facto, é por aí que a gente vamos. Foi a grande batalha que decidiu a formação de Portugal e onde o Dom Afonso Henriques é aclamado rei de Portugal pelos seus paladinos. O primeiro era duque, depois era conde e, finalmente, Rex, rei. Ora, onde é que foram buscar isto e o que é que aconteceu? Eu estive em Eurico várias vezes. Estive lá embaixo, no Baixo Alentejo, várias vezes. Tenho desenvolvido o tema, enfim, sobre as origens e a fundação de Portugal. É por aí que a gente vamos. E quando você... A gente aqui no Brasil, a gente sabe que Portugal... Aparentemente, fomos descobertos pelos portugueses, né? Fala-se que toda aquela história que as caravelas, Colombo não, o Pero Vaz de Caminha, todos aqueles historiadores. Eu queria que você desse uma definição correta sobre isso. Quem eram essas pessoas do caminho das Índias? Uma série de coisas que você aborda bem nesse livro, que acabei de mostrar aqui, As Forças Secretas da Civilização. Por que existe essa... qual é a verdadeira ligação, e é enorme essa ligação, os livros dizem, mas estou com um professor de história aqui para nos esclarecer isso, que conhece bem. A ligação e quem eram verdadeiramente essas pessoas e se existiram todos esses acasos, né, que eu aprendi que não existe acaso, que é causalidade. Então, me posiciona a mim e ao meu público, Vitor, esse caminho aqui, vamos dizer, desse descobrimento do Brasil, ou se é que podemos chamar de descobrimento, ou se fazia parte de um grande processo que eu não entendo até hoje. Com a palavra, por favor. No ano 1000 antes de Cristo, o Brasil já era conhecido como as terras da aventura. O ano 1000 antes de Cristo correspondeu ao período no Médio Oriente, no Médio Oriente da revolta de Tiro, em que o rei Badzir foi desterrado. Foi deposto e foi desterrado juntamente com boa parte da sua corte. E fizeram-se ao mar de largo e chegaram às terras do Brasil. O Brasil que herda o nome de Badzir. Balzir, Brasil. Brasil, Brasil. Ora bem, estamos no ano 1000. Há vestígios históricos e pré-históricos e há vestígios pré-históricos, proto-históricos e históricos de presença de civilizações mediterrâneas, médio-orientais no Brasil. Onde é que eles foram, por sua vez, buscar isto? Porque é um tempo recente, é a proto-história. Não estamos na pré-história, nós estamos na história. Os fenícios abrem o período histórico, portanto são do proto-histórico. Ao abrirem o período histórico, significa que eles desenvolvem a escrita. Ora, há sinais, há indícios bastante fortes no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, na Amazónia, da presença inclusive a famosa pedra, que agora não estou a lembrar o nome, acho que é no... Como? A pedra de Ingá? A pedra de Ingá fica em que estado? No Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, é isso. Olha, a pedra de Ingá é um dos enigmas, a Lagoa das Sete Cidades, portanto, Piauí, mas eu não vou dizer... Estas heranças ficaram. Onde é que eles foram buscar isto? É porque o Brasil era Atlante. Até mas a Atlântida existiu, não é? Um mito greco-latino do Platão e seus pares na época. A Atlântida existiu como um grande continente, como uma grande civilização. Correspondeu aos finais do período terciário, ao período quaternário da história da humanidade. Há muitos indícios, algumas coisas, inclusive, no meu amadorismo, porque é amadorismo arqueológico, já desenterrei algumas coisas, porque a minha área não é a arqueologia, mas gosto.
cheguei a exercê-la com alguma proficuidade. E desenterrei muitas coisas, algumas delas que estão além do tempo clássico conhecido, desde esqueletos a artefactos. Os templários herdam porque tinham uma marinha de guerra poderosa, herdam estes conhecimentos dos antigos, através dos árabes, sobretudo dos árabes, que tinham uma civilização poderosíssima, navegadora, navegavam de largo e de perto nas costas do Mediterrâneo, nas costas de África, e atiravam-se a mar de longo, a mar alto, herdam estes conhecimentos cartográficos, de mareação, as técnicas de mareação, e eles herdam. Passam os tempos. A Marinha, a ordem do templo é abolida, é extinta. Ressurge como ordem de Cristo, a ordem militar de Nosso Senhor Jesus Cristo, já com uma frota naval poderosíssima, onde o Peságno é um dos primeiros almirantes da ordem de Cristo. Portanto, bom, chegamos ao século XIV, XV, XVI, o Brasil, 1500. Os templários, os novos templários, os marinheiros portugueses, as ordens iniciáticas portuguesas, sobretudo a Ordem de Maris, que é a quinta rama da grande Fraternidade Branca, expressa e representada pela Ordem de Cristo por um lado e pela Ordem de São Bento de Aviso por outra. A Ordem de Cristo que foi ocupar o lugar da Ordem do Templo, o verde e o vermelho dos Templários, o verde da Ordem de Aviso. Atiram-se ao Mar de Longo e chegam ao Brasil. Eles sabiam o que iam. Pedro Álvares Cabral pertencia às casas mais insignes de Portugal. Ele próprio com uma certa ligação à sinagoga na sua vertente esotérica. Portanto, era um homem versado para o hermetismo. Até lhe dava um apodo o gato. Em hebreu tem um outro nome. O gato, isto é, o esperto, o ladino. Esta alcunha do ladino, que tinha uma cauda de demónio, etc., denota a sua condição assúrica de homem superior. Portanto, de homem superior. Pedro Álvares Cabral tinha estes conhecimentos. O Frei Henrique Soares de Coimbra, que está sepultado na Igreja da Madalena em Olivença, era um homem que foi bispo de Ceuta, foi bispo do Alentejo, foi bispo enfim, e acompanhou Pedro Álvares Cabral nesta demanda, nesta cruzada dos mares, até chegar às terras da aventura ou da bem-aventurança. E ele era um franciscano beguino. Beguino quer dizer iluminado, um homem com saberes superiores, como dotado de uma mística superior. Portanto, um homem que realmente alia o judaico ao cristão do Cabral, e alia o cristão dele ao judaico, à herança judaica do Cabral, judaico ao cristão, portanto, e tendo conhecimentos superiores, vão tentar criar o reinado do Quinto Império, ou o país da aventura, o país da aventurança, o paraíso terreal na Terra. É este paraíso terreal na Terra que eles vão tentar fundar, e de certa forma até o fundam, e precisavam de uma localização geográfica que eles sabiam qual era. Era o Brasil. O Brasil, que até os tibetanos falam dele como o Fuçanga, a terra do Ocidente, a Pushkara, a terra do Ocidente, a terra da bem-aventurança,
Portanto, o Brasil não era desconhecido da antiguidade. O que Portugal fez foi oficializar um acto, uma presença, enfim, já conhecida de todos. Mas pode-se colocar, outros já tinham viajado ao Brasil, até o Vasco da Gama, na sua viagem à Índia, tinha ancorado ao Largo do Brasil, já para não falar noutros. Pois é, mas foi o Pedro Álvares Cabral, o Caprino, o Comar, investigador, como lhe chamava o professor Henrique José de Sousa, que oficializou a coisa. Portanto, ele torna-se oficial. Isto dá. Ao chegar ao Brasil, acontece, ao chegar às costas de Vera Cruz, porque antes de se chamar Brasil, oficialmente Dom Manuel I quis que ficasse como terra da Vera Cruz, da verdadeira cruz. A verdadeira cruz qual é? É o sul sidéreo, o sul da iniciação, como diz Fernando Pessoa na sua mensagem. É o Cruzeiro do Sul. É este reservatório dos 5 elementos cósmicos, estátuas ou elementos naturais: ar, fogo, água, terra e uma quinta estrela à intrometida, ou a caixa, ou éter. É isto que representa. Portanto, bafejando uma terra de bem-aventurança, uma terra de Espírito Santo, uma terra de aviso, ao contrário, Shiva, o Espírito Santo mesmo. Foi isto que eles tentaram fazer. E é nesta correnteza que depois vem toda a panóplia de profetas e místicos que cruzaram o palco brasileiro, até chegar ao António Conselheiro, a outros mais, até o próprio Juscelino Kubitschek de Oliveira, quando funda Brasília e mete uma nova estrela que o professor Henrique já havia previsto na bandeira, na insígnia do Brasil, na bandeira, no pano do Brasil. Portanto, toda esta panóplia de profetas, como o Adão e a Eva, a terem passado pela Bahia, e na Bahia ainda lá haverem as pisadas de Adão e da Eva, lá na ilha que está em frente, que está agora não me lembro o nome da ilha, mas é conhecida a pisada de Adão. Quer dizer, não é o Adão, porque o Adão é a primeira humanidade, é a humanidade primígena, é a humanidade adâmica. É para mostrar a antiguidade da coisa em si, a antiguidade do país em si, e da habitabilidade, do quanto o mesmo já era habitado desde évos incontáveis. Na ilha em frente a São Salvador, não é Itaparica, eu já me vou lembrar dela. Onde se descobriu, é mesmo na costa sul, salvo erro, da Bahia, de São Salvador da Bahia. Descobriram-se, foram desenterrados para cima de 300, 400 esqueletos humanos, para cima, 300, 400 esqueletos humanos, com idades de milhares de anos, inclusive anteriores aos indígenas. E há quem diga, e as tradições teosóficas do Ocidente dizem, que os próprios indígenas caíram no estado selvagem porque eram os atlantes degenerados que sobreviveram ao dilúvio universal. Daí a sua cultura, quer artística, até a própria maneira as formas fonéticas de se expressarem, porque são formas elaboradas. Caíram no selvagismo, como muitos têm caído. Agora é a altura de os recuperar. Mas esses são os brasileiros originais, não são os europeus, não são os asiáticos, os chineses, japoneses, etc. Esses são imigrantes, tal como os europeus. O brasileiro original, o brasílico, é o indígena, o tupi, o tupinambá, o guarani, o chavante, etc. Esses são os brasileiros originais. Todos nós, todos aqueles que foram, das várias partes do mundo, não foi só da Europa, são imigrantes. Portugal, não mais que imigrante, em 1500,
no alvor do século XVI, foi Manu, foi criador de civilização. E os fatores sociais, a culpa é de Cabral, etc. Isso é politiquice. Isso é palha vã. Bem se sabe que isso não existe. Nunca existiu. Isso é politiquice. Tendências de esquerda, tendências de direita, tendências parvoíces. Não tenho mais nada a dizer nesse sentido. Diga, Eustáquio. Fala-se também, tem outros fatores aí, é interessante esse fator esotérico, né, dessas questões, que nem toda a história, a história eles guardam a sua essência sem deixar envolver outras filosofias, digamos assim. E há muita coisa por trás que é importante, como você está citando agora. Fala-se até que as caravelas, né, de Colombo, por exemplo, o nome delas não era um nome inventado, nada, vamos dizer. Ou seja, cada uma delas tinha um nome que tinha uma função. Isso é verdadeiro ou não? Como é que é essa história? Do Cristóvão Colombo, que chega ao norte. Cristóvão Colombo, o nome dele era Salvador Gonçalves Zarco, porque Cristóvão Colombo é um nome canónico. Cristóvão Colombo é o portador do Cristo. Cristóvão Colombo nasce em Cuba, no Alentejo. Oferece os seus serviços de marinhagem, porque pertencia às casas mais nobres de Portugal, e ao rei Dom João II de Portugal, que o príncipe perfeito, que foi aquele que assassinou nos passos de Setúbal a punhaladas o mestre da Ordem de Cristo, Dom Diogo do Viseu. O Salvador Gonçalves Zarco, o Cristóvão Colombo, oferece os seus serviços ao do rei Dom João II. E o rei Dom João II recusa-o por desavenças familiares e por invejas, e ele sabia muito de marinhagem. O próprio Salvador Gonçalves Zarco, numa das cartas que imita seu filho Fernando Zarco, diz: eu nunca conheci um homem, um rei, que soubesse tanto de marinhagem sem nunca ter ido ao mar. Bom, isto é assim. E então foi oferecer os seus serviços aos reis de Espanha sob a autorização da ordem da Escola de Sagres, da Companhia do Compromisso de Lagos, no Algarve, no sul de Portugal, cuja extensão era a Escola Náutica do Infante Henrique de Sagres, já falecido na época. E oferece os seus serviços emprestado, melhor dito, ao reino de Castela, aos reis católicos, Fernando, João e Isabel, os reis católicos, e é tirado e vai a mar alto e vai direitinho às Índias Ocidentais. Quando se diz que ele chegou ao Japão e pensou que tinha chegado ao Japão ou à Índia, haviam 3 Índias na época, fazia parte da linguagem. Havia as Índias Orientais, que era a Ásia, e haviam as Índias Ocidentais, que era o Novo Mundo, o Novo Continente. E haviam as Índias do Meio, que eram as Índias do Médio Oriente. Ainda hoje aos naturais do Zaire, do Congo, em África, se chamam os índios. Também se chamavam índios aos da Ásia, os hindus. Pois é, mas os hindus eram os índios. E tal como, portanto, ele sabia onde tinha chegado. E foi assim que estabeleceu o primeiro empório do Ocidente, sob tutela da Ordem de Cristo, ao serviço dos reis de Espanha, no norte do Brasil. Entretanto, o Pedro Álvares Cabral, passado tempos, vem estabelecer o primeiro empório do Ocidente,
no que veio a ser o Brasil, ligando o norte ao sul. Portanto, isto significa que estes indivíduos tinham conhecimentos superiores, significa que detinham uma ciência exata, sabiam onde iam e, enfim, deram ao mundo novos mundos, sobretudo o novo mundo. Novo mundo porquê? Porque tinha acabado de ser descoberto também, mas não só. Porque era um mundo onde iam haver novas idiosincrasias, novas maneiras de estar. Enfim, a restauração do Império Terreal. Até o Adão andou por lá, diz o povo. Em São Salvador da Bahia, terra de tantos santeiros que hoje perduram até nos cultos animistas, etc. Enfim, portanto, é este o sentido. Como é que esta gente foi agraciada pelos respectivos monarcas? O Cristóvão Colombo, Salvador Gonçalves Arque, fez várias viagens à América, Cuba, a ilha de Cuba, herda o nome de Cuba do Alentejo, sua terra natal. Santa Maria de Belém, na Bahia, portanto, nas costas da América do Norte, herda o nome Santa Maria de Belém, só há uma aqui na Península Ibérica, é a que está em Lisboa, onde estão o Mosteiro dos Jerónimos, o Restelo, ou a Senhora da Estrela, que os Jerónimos fundaram Santa Maria de Belém, etc. Mas como é que foram recompensados? Farta e exaustivo, com muita fartura, com muitas dignidades, com muitas honrarias. Pois sim, pois foi. As honrarias que o Cristóvão Colombo recebeu foi vir a ferros para a Europa. Preso, acusado de tudo e mais alguma coisa. E morreu no ostracismo. Praticamente só imortalizaram o seu nome já no século XVIII por motivos políticos. Quer a pirataria italiana, quer a pirataria castelhana, lançando ao desprezo as suas origens Portugal. Bom, e o Pedro Álvares Cabral, com as suas honrarias, as suas mercês régias, etc. Pedro Álvares Cabral, depois de todo o trabalho que fez, descobrir oficialmente o Brasil e depois rumar para a sua meta final, que era Calicut, na Índia, quando regressa com as alvíceras da descoberta da terra do novo mundo, a recompensa foi ser atirado para o ostracismo, deixá-lo estar para aí para um canto, e lá foi morrer na sua quinta em Santarém, ignorado por todos. Os grandes da raça humana, estas forças magnas da civilização, por norma, como sendo seres de luz, num embate com as trevas. A Kali Yuga em combate contra a Sati Yuga, a idade superior e dos superiores contra a idade inferior ou dos inferiores, dá sempre nisto. Como a quantidade é maior que a qualidade, enfim, mas sempre foi assim. Camões hoje é celebrado em todo o mundo. Camões, Camões, pois sim, mas ele morreu ignorado. O seu aio, o seu criado, é que andava a medicinar para o seu senhor pelas ruas de Lisboa e lá foi atirado numa cova qualquer, ignorado. Só se tornou grande por motivos políticos já muitos séculos depois. É aproveitado por tudo quanto havia, enfim. O Fernando Pessoa morreu no Hospital de São Luís dos Franceses, ignorado por todos, só se tornou grande depois de morto. É esta a compensação dos grandes da raça. Pois bem, isso aí tudo deu certo. Então, a gente pode dizer que deu certo o plano, não sei como é que eu posso denominá-lo. Existia um grande plano português, o plano, vamos dizer, de desenvolver ou descobrir o Brasil, entre aspas, descobrir, para falar tudo isso aqui, que seria o país de tudo como se fala aqui, berço da nova civilização, pátria do Avatar,
essas coisas e tal. Esse processo, a seu ver, chegou ao bom termo? Deu certo ou faltou alguma coisa nessa construção toda? Deu certo. Deu Apesar de certo? tudo, deu certo, apesar de todos os contratempos imediatos, e não foram poucos. Na essência deu certo. Tanto que deu certo, que deu o Henrique Jesus, etc. Não está realizado na totalidade. As sementes estão lançadas. Deu certo no sentido de semear. A colheita ainda não se fez. O que nós estamos hoje assistindo no Brasil, o problema da Amazónia, fogos, como se forças sinistras impulsionassem as pessoas a provocar estas coisas. Há um grande embate entre as luzes e as trevas neste momento. As pessoas a seguirem um louco que lhe deu para ser político, que lhe deu para ser presidente da República. Qualquer pessoa lúcida vê que o homem não está bem, é como no Norte. As sementes, é como no Norte, América. Qualquer pessoa lúcida, isenta, que não pende para nenhum lado, porque a neutralidade é que é necessária, vê que o problema destes fulanos é um problema clínico. O que há é preconceitos sociais. Preconceitos sociais nascidos de ideologias sinistras. O plano da grande fraternidade branca que um Colombo, um Cabral, um Sousa, um Pison, etc., representaram, este plano foi cumprido. Foi cumprido. Tá. Lançadas as sementes. Henrique José de Sousa e os seus pares, todos eles já partidos, regaram essas sementes. Elas agora estão frutificando. No meio desta urze daninha e maligna, elas estão frutificando. Das trevas nasce a luz. No princípio Portugal, era a escuridão e depois saiu a luz. Portugal continua participando desse processo ou acabou? Quando deixou de... Quando fez todo esse processo que lhe cabia, vamos dizer, ele teve um fim ou Portugal ainda continua em termos iniciáticos ou esotéricos? A nível espiritual continua. A missão de Portugal ainda não se cumpriu. Se a missão de Portugal já se tivesse cumprido, isto aqui em Portugal era um paraíso. Nós andávamos a passear na rua, tropeçávamos em 500 reais, assim, tropeçávamos nos deuses assado. O mesmo no Brasil. A missão do Portugal ainda não se cumpriu, está-se cumprindo. Espiritualmente ainda se está trabalhando nesse sentido. No Brasil o mesmo. O Brasil é pátria do Avatara. O que é um Avatara? Senão a manifestação do Espírito de verdade. A manifestação do Logos Criador. A manifestação de Deus, em suma, como dizem os deístas. Pois sim, é a pátria do Avatara. Ele veio ou não veio? Certa medida já veio. Representado no passado pelos nomes dos insígnios cavaleiros do mar, que foram aqueles que acabámos de falar, representados por um Henrique José de Sousa, que ninguém o conseguiu superar até hoje, a não ser a inveja, a ciúme, a intriga, a erva daninha da condição humana, que é o mais do mesmo. Falta o homem transformar-se. Quando o homem se transformar, Portugal estará cumprido e o Brasil estará cumprido. O que estes fulanos fizeram, estes homens, estes personagens do passado fizeram, desde Afonso Henriques a outros mais, foi dar cumprimento ao grande desígnio da grande fraternidade branca, como forças secretas da civilização, de maneira a que Cristo viesse sobre a terra. Portugal foi fundado na época da queda do Tibete, no ano 1000, em 900, depois de Cristo. Portanto, foi para dar continuidade. E, no fundo, não deixa de ser indo do Extremo Oriente ao Médio Ocidente para um dia, no Grande Ocidente, a América do Sul,
a terra dos Amaricos e não do Américo Vespúcio, porque esse apenas era um espião ao serviço de Veneza. Na América não vem, o seu nome não vem de Vespúcio, porque os documentos originais falam de Américo e ele nem sequer era Américo, era Filipe, está nos documentos. Né? Isto foi tudo engendrado, mas à parte destes fenómenos históricos que muitos seguem e acreditam, à parte de todos estes fenómenos, ou melhor, ele não era Filipe, era Alberico ou Alberto, é assim que está nos documentos. Filipe era o outro, eu estava a pensar no Filipe Tércio, não é outra coisa. Portanto, ele não era Américo, era Alberico ou Alberto. É assim que está nos documentos. Mas pronto, enfim. Agora, era o desígnio da grande fraternidade branca. Falta os mestres da luz virem sobre a Terra, lá dos outros planos. Não, não, não. Eles têm corpos físicos. Nós estamos num grande físico cósmico. Eles têm o professor Henrique José de Sousa veio realmente garantir que o futuro é possível. E para os cristãos, das várias tendências, atendam à sua escritura, sobretudo ao Ato dos Apóstolos, em que o Cristo diz no final dos tempos, do ciclo, eu hei de vir. Portanto, falta dar cumprimento à parúzia, ao advento. Fazendo fé nisso, falta realmente cumprir-se. A sementeira está feita, está regada, falta a colheita. Como você, um historiador, um filósofo, como você vê, você citou agora uma importante, me chamou. Como você vê essa volta de Cristo que todo mundo fala? Eu sei que você tem uma visão já diferente disso aqui. Como é que é? O que é a volta de Cristo, a seu ver? A volta de Cristo é o cumprimento da parousia, o advento. Até, mas ele vem como um cavalheiro muito perfumado, um homem musculoso, muito bonito, muito belo, num disco voador, ou num cavalo alado, ou então virado de avião, um jato privado, pode ser. A idiotice é livre e não tem fronteiras, pois pode ser. Ou é uma manifestação da divindade em nós, um despertar interior em nós, para que exteriormente se possa reconhecer o supremo dirigente da grande fraternidade branca, o Cristo Universal, Sheikh Raziak Talaya Maitreya, o grande Buda vivo do Oriente, cujas estátuas lá no Tibete e na Índia e na Ásia Profunda, enfim, estão todas apontadas para o Ocidente, e cujo corpo físico mais denso poderá ser um vital ou etérico, logo necessitando de corpos preparados para tal desidrato. Preparados aonde? Num tal guru aqui, num tal guru acolá. Deixemos de fantasias. Comecemos a construir a casa pelas bases e não pelo telhado, porque senão o céu cai-nos em cima. Não, ele virá do santuário dos deuses. Desse-lhe o nome que deram. Repara, os fenómenos que aconteceram com Henrique José de Sousa, fenómenos extraordinários, com pessoas extraordinárias à sua volta. Ele falece fisicamente, corporalmente, e esses fenómenos terminam todos e essas pessoas desaparecem todas. Elas existiram. Logo também poderão existir. Estes imortais, onde estão? Mas eram físicas. Algumas das coisas que eu apontei em São Lourenço, algumas das coisas que eu apontei em Chavantino, algumas das coisas que eu apontei em Salvador, algumas das coisas que eu apontei por esse mundo de Deus fora, foi porque tinha autorização para tanto. E ninguém me pode chamar guru. Sou apenas um discípulo, um munindra. E sei os caminhos para onde movo. Posso dizer que o corpo mais denso de Cristo também tem. Logo necessita de um veículo físico. Portanto, todos os gurus que andam por aí a dizer que eu sou Maitreya, o Cristo vai falar,
o Evangelho, o novo Evangelho. Qual é o novo Evangelho? O dos espíritas, os da Umbanda, os dos teosofistas? O passado vai se repetir no presente? Então o senhor já viu que se o Cristo aparecesse hoje, entrava no Facebook, inscrevia-se no Facebook, dava a sua boa nova e a seguir era desmentido. Não viu que o Henrique José de Sousa e a Blavatsky vieram no momento certo? Se a Blavatsky aparecesse hoje, vinha o pessoal das redes sociais, entre aspas, que aquilo não é nada social, é uma selvageria plena, é uma arena onde vale tudo, é o mesmo vale tudo. Ela era completamente denegrida. Como, enfim, onde é que foste copiar isso? O Henrique José de Sousa veio no momento certo. Se fosse hoje, era um aldrabão, mais um. Olha um brasileiro, olha um português. Então, aí, gente, já viu o tipo de gente que anda à minha volta? E eu a fazer de parte que não vejo. É a quantidade, é em detrimento da qualidade, mas a gente temos que saber jogar com isto. Porque a humanidade tem direitos supremos sobre nós. Munindras, hoje, a sério, na obra, não conheço. Não conheço, nem aqui, nem aí. Mas já conheci. Vitor, do jeito que você falou agora, e o que a gente vê realmente, como você vê o nosso amanhã? O amanhã da humanidade, dentro do esoterismo, dentro da iniciação, tudo isso aqui. Nós estamos, a meu ver, assim, o ver de leigo, porque eu sou que nem o meu conterrâneo lá, eu só sei que nada sei, eu não sei nada mesmo, nada. Quanto mais eu estudo, menos sei. Como é que eu não vejo perspectiva hoje, a curto prazo, apesar de que o tempo é uma coisa nossa aqui, né, relativo. Como é que você vê o nosso processo como seres humanos hoje? No século XXI, do catolicismo aqui, né? Século XXI. Como é que você vê isso aqui? A gente fala, estuda, faz rituais, faz isso, faz aquilo, e aí? Está aqui. O que interessa estar a estudar só para decorar como os papagaios? Não tem outra Não há alternativa. conscientização. O que interessa é ir a templo, fazer ritual, porque é como o padre cura, nha, 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 o Ave Maria, o cheio de graça, igual a lamesta enganar o próximo. Vê-se isto nas sociedades, ritual para quê? Meditações para quê? Se a pessoa continua desconhecida. Não, o que nós queremos é que a pessoa se integre e tome consciência dos seus atos. O que é que vai fazer aqui? Chatear-nos? Já sou velho, pá. Não vale a pena. A minha parte está feita. O que há é uma transformação hoje em dia. A humanidade está atravessando um período de parto, de separação do úmido do espesso. É o interregno intercíclico, nem é peixe, nem é aquários, é o momento da depuração. Este momento é sempre um momento crítico, porque para todos os efeitos nota-se que o ser humano, biológica, emocional, mentalmente, nos seus interesses, etc., já não é o que era, mas também não é o que será. Está num período de transformação. Quem está no meio enfim, envolvido por este grande conflito psíquico, físico, que abrange à escala global, porque isto vai do Polo Norte ao Polo Sul. Aqui não há nacionalismos, todos os países estão em crise, porque todos os países são humanidade, e a humanidade está atravessando o seu período de depuração. Como se diz em termos iniciáticos ou esotéricos, é a queima definitiva do karma planetário. É isso que está sucedendo. É a grande transformação da vida energia em vida consciência. É ainda a atração por outras cadeias de existência, por outros níveis de existência, como a cadeia lunar, em detrimento da cadeia de Vênus, a futura,
será solar, neste sentido, no sentido iluminado, espiritual. Ainda estamos na Terra, nem no passado, nem no futuro. Mas é este embate, este entrechoque. É a depuração, é o grande caldeirão das raças, como dizia o etnólogo mexicano José de Vasconcelos. A grande depuração de onde sairá a raça cósmica. A raça cósmica, nas palavras do etnólogo mexicano José de Vasconcelos, sairá das dores e das esperanças da humanidade. Nós, hoje, uma pessoa tem esperança em qualquer coisa, tem dores por outra coisa, é a grande depuração. Agora, fica uma palavra, tudo passa, é necessária a transformação. É a dor de parto, é o roncador. O Cristo a vir sobre a terra será no momento propício. Há uma camada etérica, agora em termos mais esotéricos, há uma camada etérica descendo sobre a terra que está envolvendo a terra, que cria um estado de tensão. Essa camada etérica, esse nível vibratório, gera uma tensão que é o que se vê nas neurastenias sociais, psicossociais, etc., nos hábitos, nos costumes, etc. É a adaptação do organismo físico e subtil a novos estados de ser. O professor Henrique José de Sousa fez coisas, era todo amor, era todo isto, pois, só quem não o conheceu, só quem não conviveu com ele. Ele criou essas condições junto de alguns, os seus mais próximos, para que esses alguns viessem a ser guias da humanidade. Guias sem precisar de ser gurus, disto ou daquele outro, que no fundo é tudo uma caça ao cifrão. Ou este aqui. O senhor, veja uma coisa, nós estamos numa grande depuração planetária. A maioria destes gurus, desta gente que anda aí, que cura tudo, que faz tudo, etc., esquece do fundamental, é que nasceu e que vai morrer. Perante o mistério da morte, continuam em trevas. E tentam fugir ao inevitável. Como se tivessem toda a vida a mesma idade, como se pudessem fazer pela eternidade as mesmas coisas. É inconsciência. Só que a precipitação dos acontecimentos, este colapso da velocidade, está fazendo com que a mentira vá ruindo cada vez mais e a verdade venha subindo. Houve um familiar seu desencarnou. Está morto, está enterrado, etc. Opa, porquê eu estou a puxar isto? Podia puxar também a questão de 2 meus irmãos que desencarnaram não faz muito tempo e eu ando a falar nisto nas redes sociais. Não, o assunto é meu. E eu ando aqui a chorar. Uma vez, porque o quê? Porque a condição de vida, a lei vida, é algo assumido em mim. E eu não sou guru. Não sou guru. Ao sendo algo assumido em mim, é claro que isto não nasce do dia para a noite. Vai-se formando, vai-se... Agora, temos é que escolher o caminho. Qual é o caminho que vamos seguir? E não queremos ser mais nem menos. Sermos como somos. E compreender que os livros são muito importantes, o estudo é muito importante, tudo isso é muito importante, mas há que conscientizar. Porquê é que vai ao templo? Fazer ao templo o quê? Para dizer mal da comadre e do compadre? Que chega cá fora e ainda são piores que os outros? Isso não serve. Mais valia irem para um sítio que eu cá sei. Não, isso não é espiritualidade. Isso ainda é neurastenia social, hábitos do passado que impedem uma evolução da consciência. É isso. Eu sou humano como todos os quaisquer. O que é que até começámos a falar das forças secretas da civilização? E já vamos aqui. Porque a história para mim é apenas um instrumento. A filosofia é apenas um instrumento para chegar à teosofia. Mas o que é a sabedoria de Deus? É mais que tudo a conscientização.
Sem conscientização não chegamos a nenhum lado. Mas vai devagarinho, não é? Tens que fazer isto, 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 isto. Mas por que diabo é que eu tenho que fazer isto, 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 isto? Tem que seguir os ritmos normais. E é esta depuração que está acontecendo hoje na humanidade. Normalmente, eu nunca, reparo, olha está, tudo o que eu escrevi, tudo o que eu tenho dito, tudo o que eu tenho feito, nunca ninguém me viu, nem me verá, a dizer tem que ser assim, assim, assado. Eu dou sugestões, cada um que faça o que entender. Perfeito. É para o lado do melhor. É isso. O importante é a gente fazer a nossa parte. Nem ensino nada disso. Não. Isso. E dinheiro? Eu não tenho dinheiro, pá. Mas tem qualquer coisa. É isso aí. Não vivo com dinheiro. Não preciso do dinheiro. O que é o dinheiro? É um instrumento ao serviço do bem e da glória do ser humano, ou é um instrumento ao serviço do mal e da desgraça do ser humano? Quanto mais se procura a fartura, às vezes mais se encontra a miséria. Olha, e ouvidos alerta. A riqueza é essa, cultural. Vitor, estamos em cima da hora. Olha, muito obrigado. Foi uma conversa muito gratificante, muito interessante mesmo. Dá para a gente pensar. O importante é fazer com que as pessoas pensem. Uma sementinha está lançada, como você falou das sementes agora há pouco, né? As sementes estão lançadas. O nosso papel é de ser semeador, né? É isso aí. É isso. Vamos fazendo cada um a sua parte. Nem sendo mais, nem sendo menos, sendo nós próprios. É a melhor maneira. Se não, aprendemos uma palavra, corpo astral. O que é o corpo astral? É um bife com um ovo estrelado por cima. Assim não dá. Vamos lá com calma. Cabeça, tronco e membros. Ser naturais, sermos nós próprios. Nem mais nem menos. Sermos como somos. É a melhor maneira de evoluir. Nem no passado, nem no futuro. Na hora presente. É isso. Obrigado, Vitor, mais uma vez. Por bem, por bom e por belo, a favor sempre da sinarquia, a favor da humanidade, a favor da evolução de tudo e de todos. É isso. Obrigado, Vitor, mais uma vez pela sua Eustáquio, muito obrigado. Fraterno abraço para você. Para si também, Eustáquio, muito obrigado. Até a próxima. Que papo bom, papo bom. Falar com o historiador é bom, né? Porque a gente vai conversando em cima de fatos históricos, como eu disse no começo da nossa conversa, que fundamentam qualquer outra coisa que você acrescente em cima de uma boa fundamentação. É isso, gente. Bom para a gente refletir. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até a próxima.